Bom, pessoal, vamos lá para a parte 3 da aula de titulação de PIP. Então, no último vídeo, eu mantive aqui os parâmetros desse último paciente, a gente usou a tabela e a gente até conseguiu uma oxigenação boa, uma saturação de 90%, porém a ventilação não é protetora, né? Então a gente precisa de um algo a mais para esse paciente. Então, o que é esse algo a mais? A gente vai agora fazer uma manobra de mini titulação, né? A gente, na verdade, vai achar a PIP que gere a melhor complacência para esse pulmão. Isso pode fazer de várias maneiras, né? Você pode fazer por PIP Driving Pressure, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A PIP Drive é pressão de distensão. Você pode fazer diretamente pelo cálculo da complacência estática, por bioimpedância, enfim, existem vários métodos, mas uma maneira mais fácil, que chega no mesmo nível de resultado, é esse da pressão de distensão que o HC recomenda. Então, por que eles chamam de manobra de mini titulação? Porque a titulação, normalmente, você tem que fazer uma manobra de recrutamento previamente, né? Mas eles não, na mão do médico menos inexperiente, usar PIPs muito altas, se o médico não tiver experiência, pode provocar colapso do ventrículo direito, do retorno da circulação pela veia cava e levar a choque, né? Então, PIPs, assim como também barotrauma, então PIPs altas tem que ser conduzido mais para o médico mais experiente mesmo. Então, a manobra de mini titulação do HC, o que ele faz? Ele chega até uma PIP de 20, depois você vai reduzindo decrementalmente, né? Vai reduzindo de 2 em 2 e você vai procurar a menor pressão de distensão com o menor valor de PIP, ou seja, a PIP que gera maior complacência no pulmão, gera menos hiperdistensão e menos atelectasia. Isso que a gente precisa descobrir que PIP é essa, uma PIP individualizada, né? Que a tabela nem sempre resolve para aquele paciente especificamente, como não resolveu para esse paciente aqui, que a gente está com a pressão de pico de 41, um platô de 35 e uma driving de 21. Todos os parâmetros muito altos, né? Precisa de um platô abaixo de 30, uma driving abaixo de 15, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos continuar aqui a simulação. Então eu vou fazer a manobra de mini titulação, né? Então eu vou manter o volume. Gente, você nunca vai mexer no volume, né? Só se precisar muito baixar o volume, né? Mas nunca vai aumentar. A gente está ventilando com 6 ml por quilo, que dá 330 para esse paciente, e o platô está muito alto. Uma das medidas seria talvez baixar esse volume corrente para 5 ml por quilo, às vezes até 4 ml por quilo, para eu poder fazer uma ventilação protetora. Mas não é esse o objetivo da aula nesse momento. O momento aqui é a gente achar qual é a PIP ideal para esse paciente. No momento em que eu cheguei ali na faixa vermelha da tabela, que ele diz ali entre 14 a 24 de PIP, né? E como é que você vai saber entre 14 e 24 qual seria o valor? Você vai descobrir isso aí com a manobra de mini titulação, embora lá no HC o valor máximo de PIP seria 20, né? Eles têm uma próxima aula que é a manobra de recrutamento, que aí a PIP vai mais alta, mas para a manobra de mini titulação você vai até 20. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos colocar 20 de PIP para esse paciente. Cada etapa dessa, você tem que esperar pelo menos um minuto, né, em cada nível de PIP. Pode ser de 30 segundos a um minuto, eu padronizo como um minuto. Então coloquei 20 de PIP para esse paciente. E aí vamos ver se isso vai ter alguma diferença do ponto de vista de melhora de complacência, né? A saturação manteve inalterada e eu vou fazer o cálculo aqui da mecânica, né? Então eu tô com... Vamos fazer uma pausa aqui. Eu tô com a pressão de pico de 41, eu tô com um platô de... desculpa, a pressão de pico está 47 e o platô está 41, né? E o PIP está 20. Então minha pressão de distensão nesse momento é de 21,7, muito alto, né? Então não tive melhora da mecânica com esse paciente com PIP de 20. O que aconteceu? Provavelmente PIP muito alta para esse paciente, ele está hiperdistendendo, né? Então vamos fazer o próximo passo dessa manobra, que eu vou reduzir a PIP para 18. Lembrando, gente, quando vocês forem subir a PIP, nossa PIP estava em 14, né? E a gente passou para 20. Nunca subam direto para 20, sobe para 14, 16, 18, 20 para ir dar uma olhadinha na pressão do paciente, para ver se não está ocorrendo descompensação hemodinâmica pelo aumento da PIP. Então a gente baixou agora para uma PIP de 18, né? E a gente vai observar se isso teve impacto para esse paciente. Ou seja, parou de hiperdistender, que ele estava hiperdistendendo com 20, né? Porque a gente viu que não melhorou nada a complacência do pulmão, porque não melhorou a driving pressure. Então aqui, gente, aqui já o respirador já está pronto, né? A pressão de extensão. Eu baixei para 18
E a pressão de distensão desse paciente caiu para 16. Então eu tinha uma pressão de distensão de 21, no nível de 20 de pressão. Agora eu tenho uma pressão de distensão de 16. Essa PIP já está clara que está melhor, né? O que aconteceu aqui? Parou de hiperdistender. Então a gente vai fazer o próximo passo. A saturação continua 90%. Eu não tive ganho na saturação, mas eu melhorei uma ventilação protetora. Agora eu estou com pressão de platô de 34 e uma pressão de extensão de 16, né? Ainda não é protetora, né? Eu preciso que o platô seja abaixo de 30 e a pressão de extensão abaixo de 15. Porém, já deu uma melhorada aqui nos valores já estão menores, né? Então a gente vai continuar a manobra. A gente caiu de 20 para 18, agora a gente vai cair de 20 para 16, tá? Então vamos lá. Vamos cair para 16. Opa. Bom, caí para 16. Vamos olhar como é que ficou aqui. A minha pressão de platô agora está em 29. E a minha pressão de distensão está em 13. Agora eu estou em ventilação protetora. Essa PIP aqui, aparentemente, eu não tenho mais hiperdistensão nenhuma. E também não tenho atelectasia. Ou seja, eu cheguei a um ponto do pulmão perfeito, de equilíbrio, né? Que não tem nem alvéolo fechado e nem alvéolo sobrecarregado, né? Como vocês podem ver aqui na curva, ó, a pressão de pico é de 35. A pressão de platô é de 29,7 na trave, né? E a PIP é de 16. Então a minha pressão de extensão é de 13. Então eu tinha uma pressão de extensão de 15 ponto alguma coisa lá no nível de 18, né? E agora eu tenho 13. Lembrando que eu parti de 21 com a pressão com a PIP de 20. E esse paciente estava com 14 de PIP e eu não estava conseguindo resolver ele, né? Então vamos lá. Então agora o próximo passo seria a gente reduzir essa PIP para 14. Vamos lá, basta para 14. Com 14, eu tenho uma pressão de extensão de 14,8 com um platô de 28,8, né? Vou esperar um pouquinho que ele demora um pouco para acomodar os 4, 5 ciclos. Lembrando que na prática essa etapa aqui levaria 1 minuto, tá? Então tem uma pressão de extensão de 14,8 com um platô de 28, né? Tá protetor ainda, mas tá pior do que o anterior, né? Então você anota esse valor, PIP de 14 e pressão de extensão de 14, nesse nível. Vamos reduzir para 12 agora então, que é o que estava antes, né? Com 12 como é que fica? Ó, a pressão de extensão foi para 21 de novo, que era a mesma pressão de extensão quando eu estava com 20. O que aconteceu aqui? Colapsou o pulmão, né? Ele tá com uma... tá fazendo atelectasia. Então teve perda de complacência e o paciente piorou novamente. Eu estourei a pressão de distensão, 21, e o platô de acima de 30. Então a PIP ideal para esse paciente foi de 16, né? 14 ele estava ruim e 16 foi a melhor PIP desse paciente. Então o que eu vou fazer agora nessa etapa? Eu descobri que a PIP ideal desse paciente é 16. Então eu vou voltar para 20 para poder abrir o pulmão novamente, que eu provoquei o fechamento do pulmão, né? Ele está em atelectasia. Eu volto para 20. Deixo ele com 20 por pelo menos 1 minuto. E aí depois eu vou voltar para a PIP ideal que eu descobri que era 16, né? Quanto que dá a pressão de extensão disso daqui mesmo? Vamos ver. Um PIP de 16. Eu tenho aí um platô de 29 com a pressão de extensão de 13, né? Então foi melhor a pressão de extensão que eu achei até agora. De 13 com PIP de 16. Então esse é o ajuste para esse paciente. Vamos dar uma olhadinha de novo nas regras. Volume está 330 ml, que é 6 ml por quilo de peso predito. A ventilação está protetora. Eu estou com uma pressão de platô abaixo de 30, 29,7. Uma pressão de extensão abaixo de 15, está 13,7. E aí eu espero 30 minutos, escolher uma gasometria. Olhou a gasometria? O que eu tenho aqui, gente? Agora eu tenho PIP otimizada, é a melhor PIP para esse paciente, e ele permanece com uma relação PF de 59, né?
Então ele não melhorou a relação PF, é uma SARA grave, né? Ele está com ventilação protetora, ele está com uma oxigenação relativamente boa, está com saturação de 90%, o PCO2 está ajustado, ó, né? Eu não preciso mexer na frequência respiratória, né? Porque se tivesse aqui uma retenção de CO2, eu teria que aumentar a frequência respiratória no máximo, desde que não provocasse autopip. Normalmente dá para ir até 35 nesses casos aí desses pacientes. Então a gasometria está adequada, a ventilação está protetora, porém eu tenho uma SARA grave, né? Então aqui está na hora de você pensar em resgate, né? Alguns serviços que têm ECMO poderia ser uma indicação, prona com certeza, esse paciente, se não tiver instabilidade, não tiver nenhuma contraindicação, ser prona esse paciente pode ser que melhore um pouco essa relação. Então é isso aí, gente, assim que faz a mini titulação. Então o que faltou agora é o recrutamento, na manobra de recrutamento. O que eu consigo com a manobra de recrutamento? A manobra de recrutamento eu vou trabalhar com o conhecimento que o pulmão ele enche de um jeito e esvazia de outro. Então o que eu estou querendo dizer? Quando eu recruto o pulmão, por exemplo, eu uso uma PIP de 25, eu consigo abrir todos os alvéolos, até alvéolos que só abrem com PIP de 25. Só que quando eu voltar para uma PIP de 16, por exemplo, que é o que ele está aqui, talvez alguns alvéolos de 20, de 22, ele continuem abertos, porque o pulmão ele abre com uma pressão, mas esvazia com outra. Isso é chamada esterese do pulmão, né? Então o recrutamento utiliza desse conhecimento. Por isso que a gente ventila esses pacientes com traquequeia para não desconectar. Porque quando eu desconecto, eu perco todo o recrutamento que eu consegui usando uma PIP mais alta para abrir, e depois eu mantenho com a PIP mais baixa, porém os alvéolos que foram abertos eles não voltam a fechar. Então você ganha pulmão, ganha oxigenação, ganha complacência. Recrutamento é uma manobra muito potente. Mas vai ficar para a próxima aula, ou talvez até seja mais interessante assistir o vídeo do HC mesmo, que eu vou colocar o link, porque a aula do Marcelo Lamassa está muito boa nesse sentido. Talvez fique até melhor do que eu fazer aqui no simulador.